Se você já acha que o ChatGPT e as outras IAs são incríveis, espera só até eu ver o vídeo de hoje em que eu vou trazer 9 robôs que chamaram a atenção na maior feira de eletrônicos do mundo, a CS, que rolou agora em 2026. Vem comigo depois da vinheta. Fala galera, Guilherme Massa aqui. Esse é o Massa Demais, seu canal para saber sobre tendências, tecnologias e inovação. E é fato que a gente tem visto um crescimento muito grande da IA, mas ela está começando a ir além daquelas ferramentas de prompt, de conversa por texto. E está indo agora embarcada em robôs. O Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, ele já declarou que o que ele acredita é que as IAs agora vão para o mundo físico, que a gente vai ver uma explosão da IA sendo aplicada em produtos aqui do nosso contato físico. E, inclusive, a MIT Technology Review, uma respeitada revista aí do mundo de tecnologia, acabou de soltar uma lista de 10 tecnologias que vão transformar esse ano. Inclusive, em breve tem vídeo no canal sobre isso. E colocaram a robótica invadindo aqui o nosso convívio diário como uma das 10 tendências. Isso já tinha aparecido em outros anos e em outros relatórios, e notadamente isso ganhou um destaque muito grande, em particular na CS nesse ano. E eu quero te trazer os robôs que mais chamaram a atenção. Vamos comigo? Então vamos lá, galera. A lista dos robôs mais diferentes, inovadores, e quero começar aqui pelo Sharpa. Ó, vamos entender o que esse robô faz. Ele é um robô que joga ping-pong. E a empresa chinesa que monta esse robô aqui, o destaque é que agora o robô é de corpo inteiro. Então, ele joga, obviamente, com algumas limitações, não é um grande atleta olímpico, mas o fato é que você já vê o robô acompanhando com bastante precisão o movimento da bola, posicionando o corpo, devolvendo cada um dos golpes, um avanço muito grande aí na visão computacional e no controle fino dos movimentos. E o que essa demonstração apresentou é que, mesmo que o cérebro, digamos assim, acompanhe a bolinha já há algum tempo, o fato é que a robótica ainda tinha alguma dificuldade para muitos fabricantes de ter esse movimento fino e, em particular, transformando, por exemplo, linhas de montagem ou pique em galpões que antes eram basicamente braços robóticos ali fazendo coisas. E às vezes com essa dificuldade de movimento fino. E agora a mensagem é que dessa feira, né, desse congresso, é que a robótica está indo para algo que de fato são robôs humanoides ganhando bastante coordenação para tarefas que envolvam a sintonia com os seres humanos. Então, bem legal aqui de ver o robô, e aí talvez futuramente você possa ter o seu treinador dentro de casa. O próximo robô que quero destacar aqui é o robô T800 da Engine AI. Esse robô aqui, o destaque dele é também uma empresa chinesa, né, a Engine AI, e ela é um robô lutador, né? Ele apresenta aí na feira uma série de movimentos para ser uma espécie de um sparring, né? Que é aquela pessoa que vai treinar ali com o lutador, ou eventualmente ele até servir como figurante em alguns filmes, se você quiser fazer o robô lutar ali em filme de ação. Mas na prática eles acabam fazendo mais um shadowing, digamos assim, né? Eles vão simulando golpes, simulando movimentos, coisas que antes eram bastante humanas, e agora eles podem, inclusive, entrar no ringue para transformar a nossa ação. O que é maneiro aqui nesse robô em particular é que, por mais que em outras ocasiões a gente vê robôs tendo apresentações meio, digamos assim, atrapalhadas, né? Quando fala de luta, quando fala de interações finas, essa empresa agora ela está conseguindo fazer o robô manter um equilíbrio com os golpes, com o ambiente, né, interagindo com outras pessoas, o que já sinaliza um novo estágio aí no ambiente de robótica para entretenimento, para questões esportivas e também para questões do dia a dia que envolvem um contato com o ser humano, talvez em tarefas mais delicadas e arriscadas. Vamos para o próximo robô aqui. A gente fala agora do Unitree.
O Unitree enfim, não podia faltar na CS. A Unitree, na verdade, faz inúmeros tipos de robô, mas ela anunciou ali, também uma fabricante chinesa, que já conhecida ali por robô de 4 patas, né, como apareceu, e agora eles lançaram um robô que ele dança, né? Eles já fizeram um robô até que corre em ritmo muito acelerado, e dessa vez aqui colocaram os robôs também que fazem coreografias, que dançam com movimentos mais suaves, né? Apesar de ainda ter um quadril um pouquinho mais duro, mas você já vê ali que são movimentos um pouco mais fluidos do que outras coisas que a gente viu no passado. E aqui, obviamente, já chama muita atenção de como que esses robôs vão aparecer aqui no nosso cotidiano. Tem uma observação importante que a Unitree ela foi alvo aí de especulações sobre o uso da tecnologia dele para uso militar, obviamente no governo chinês. Então, esses mesmos sistemas aí de dança, muitas vezes ou para animações, enfim, para outras rotinas, eles estão sendo questionados de acordo com o uso que está sendo feito aí pela empresa. Mas para público geral, esses dançarinos ajudam a, de alguma maneira assim, normalizar que as máquinas vão estar no nosso meio. Talvez você vá no karaokê, vá numa festa, vá num casamento e vai começar a ver esses robôs circulando por aí. Vamos para o quarto robô aqui da nossa lista. Vamos falar do Galbot. O Galbot, por que ele está aqui na nossa lista? É porque ele é um dos robôs, digamos assim, mais pé no chão, mais menos diferentões, mas mais úteis, porque dá para chamar ele do robô de mini mercados ou de supermercados. Ele apresentou ali essa estratégia de montar prateleiras, de pegar produtos, de montar pedidos. Então, ele conseguiu, inclusive, cumprir essas tarefas sem erro nenhum ali nas demonstrações, e a fabricante do robô, que também é chinesa, diz que esse robô já está em operação em algumas farmácias na China. Então, ele pega lá os produtos enfim, que são controlados, ou separa ali para as pessoas e faz todo o atendimento. O que chama muita atenção, porque coloca o robô agora num contato no varejo, eventualmente facilitando muitas tarefas e eventualmente até substituindo os seres humanos ali em tarefas muito repetitivas de atendimento. E graças a um olhar multimodal que a gente viu as IAs evoluindo, ou seja, trabalha com a visão, com o imaginamento do seu entorno, trabalha com a linguagem, porque daí ele começa a se comunicar de uma maneira mais fluida com os movimentos. Então sai o robô daquele lugar só de trabalhar em indústria pesada e começa a servir em eventos e serviços cotidianos dentro do varejo. Vamos para o quinto robô aqui da nossa lista dos 9 robôs que eu listei aqui, e esse robô é o da Dina Robotics. Ele levou um robô que é o sonho de consumo de todo mundo. Olha, gente, está chegando finalmente o robô que vai dobrar as roupas que a gente não quer mais. Então, Guilherme, mas precisa ter um robô que passa. Calma, já tem robôs também sendo feitos para isso, mas aqui a gente está vendo o robô que ele dobra as roupas depois para permitir guardar, e obviamente ele é uma empresa americana, a primeira aqui da lista, e que ele está sendo testado numa lavanderia lá em Sacramento, nos Estados Unidos, chamada Monster Laundry, e ele ajuda ali na operação da lavanderia. Então ainda não é para sua casa, mas está em caminho disso, e em breve a gente talvez veja esses equipamentos sendo colocados em lugares específicos da casa. Vamos para o sexto robô aqui, o Cloud ID, que é o da LG, né? Ele levou um robô de uso doméstico. Então, se você é da minha idade e acompanhou aquele desenho dos Jetsons, talvez esse aqui seja o mais parecido com a Rose lá, que era o robô que atendia as crianças, atendia, enfim, os personagens todos, porque no fim ele é meio que um mordomo digital sobre rodas. Então ele circula pela casa, ele interage com os usuários, ele pega produtos como a gente viu aqui, ele tenta dobrar ali algumas coisas ainda sem muita precisão. O robô anterior que a gente viu é um pouco mais preciso, mas ele consegue ajudar você em um monte de tarefas. Por exemplo, leva lá as roupas e coloca na máquina de lavar. E se ela estiver integrada com outros sistemas inteligentes, ela faz a máquina toda, o ciclo lá de lavagem todo. Então aqui acho que o diferencial é que você começa a ver duas ondas, né? A dor lá dos assistentes de voz, de IA, conversacionais, com a história dos
aspiradores, começa a se juntar para ter um corpo, para resolver outras tarefas, e se der certo, a gente vai ter, na verdade, quase que um avatar físico, vamos chamar assim, que circula pela casa, que resolve um monte de tarefas ali pro nosso dia a dia, e pode servir até para tarefas bem generalistas, para que você não precise no futuro ter o aspirador, o isso e aquilo, e ficar automatizando um monte de coisas na sua casa. O robô Rose ali, né, no caso aqui o Cloud ID, ele resolveria isso para você. Vamos pro sétimo robô aqui da nossa lista, talvez um dos grandes atrativos ali da feira, né, da CES 2026, que foi o Atlas, que é um robô que a gente já trouxe aqui em outro vídeo. Ele é da fabricante da Boston Dynamics, talvez se não a maior empresa, mas uma das maiores no mundo, né, de robótica, empresa lá de Boston, e que ela é conhecida por ter uns robôs com maior precisão, e na hora que vai falar dos robôs humanoides, ela tem uma capacidade assim de ajustes finos, de movimentação impressionante, e foi a primeira vez que o Atlas teve uma apresentação de fato ao vivo. Tinham sido já feitos vídeos, enfim, mas o Atlas apareceu agora, e você vê que, olha, dá para perceber que tem uma fluidez, né, no movimento assim bem impressionante, com câmeras 360. Então ele não está limitado só para olhar para frente. Ele usa chips aí da NVIDIA para processar o entorno dele, e que acaba sendo meio que uma vitrine para tudo que a empresa faz. Assim como eu falei numa empresa chinesa também envolvendo aí com questões militares, a Boston Dynamics também é conhecida por fazer robôs para o exército americano, para evitar ali, por exemplo, desarmar bombas, enfim, não demandar soldados, e para outras missões. Já falei disso aqui também, do uso da IA e da robótica para uso militar. O fato é aqui que por trás desse show todo, que o Atlas sempre chama atenção, a gente fala aqui dele assumir tarefas bem pesadas, e podendo ser não só independente, se você embarcar a IA nele, mas eventualmente sendo teleoperado. Você tem um robô na sua casa que você manda tarefas para ele, e daí ele vai lá e executa. E daí pode ajudar, por exemplo, em tarefas de segurança, em outras atividades de risco. Isso começa a chamar bastante atenção, por exemplo, para desastres naturais, para questões de segurança pública, enfim. Vamos para o penúltimo robô aqui da nossa lista, o Narval Flow 2. Aqui a gente sai já da linha que a gente viu, boa parte aqui sendo robôs mais humanoides, né, que é uma grande tendência, e voltando para algo que parece até que estamos voltando algumas décadas lá, que é os robôs aspiradores. Mas aqui, o que é a grande versão? Eu estou chamando do robô, apesar dele ser a versão 2, meio de robôs aspiradores 3.0. Por que isso? Talvez a primeira versão era robô que só limpava, aspirava, depois colocaram um robô que também limpa o molhado, que limpa a piscina, que faz algumas coisas a mais. E agora a gente está indo para os robôs que já têm uma inteligência embarcada, e que, nesse caso, o robô, por exemplo, ele sobe degraus com mais facilidade e particularmente, ele identifica o ambiente. Olha que legal. Esse robô agora, ele identifica onde que estão brinquedos, cabos, tigelas, e ele se adapta, ele tem essa sensibilidade à casa. Vou dar um exemplo isso. Ele varre de maneira diferente quando encontra o seu pet, porque não quer assustar o bichinho, ou para, enfim, não ser atacado ali pelo bichinho. Ele, quando chega no quarto que tem bebês ou que tem crianças, ele diminui a pressão, faz um modo mais silencioso, e ele até ajuda a localizar onde estão algumas coisas na casa, se você quiser perguntar para ele, perdi uma caneta, perdi alguma coisa, e se ele estiver varrendo, ele te ajuda a localizar. Olha que incrível. Além disso, a gente tem visto alguns modelos, né, de robôs aspiradores com os braços para poder limpar em outras regiões da casa. Não é esse caso aqui, mas com a câmera dele ele consegue trazer essas outras informações, e que a gente sai daqueles aparelhos, digamos, mais burros que só limpariam a casa ali, e com dificuldade, talvez esbarrando nos móveis e travando em alguns lugares, e ele passa a trazer uma informação sobre a casa, inclusive entendendo os seus hábitos. Será que tem dias que está mais bagunçado? Tem dia que alguém veio e fez uma faxina e eu posso entrar num modo de limpeza mais simples? Enfim, aqui a gente começa a ver, de fato, a IA ajudando a tecnologia do hardware a ser mais bem utilizada. O último robô ainda é essa onda de robô aspirador, mas uma das coisas que eu achei mais interessantes, pelo menos aqui da feira, é o robô Mova Pilot 70. Por quê?
Porque agora ele é um robô aspirador que voa. É verdade, eles plugam, e vocês vão ver aqui no vídeo, eles plugam uma espécie de um drone que se conecta ao robô aspirador para quando tem escadas, quando tem regiões de mais difícil acesso, e o drone meio que leva, como se fosse uma asa que se acopla ali no robô. E eu achei incrível isso, né? Se tiver mais de um andar e robôs com mais autonomia, você começa a permitir que o robô faça tarefas bem mais complicadas para sua rotina familiar. E aqui o barato é que a gente começa a ver que os robôs de fato vão conviver conosco. Se você ainda achava que o robô era uma coisa assim para indústria pesada ou para algumas coisas meio de bastidores, vai se acostumando, porque em breve, depois da onda dos celulares que ficou aí na mão de todo mundo, você vai começar a frequentar ambientes que os robôs aparecem para de fato cumprir papéis interessantes na casa das pessoas, no varejo, nas festas. Enfim, esse é o grande recado da CS desse ano e desse vídeo. Os robôs estão por aí. Fica ligado nos próximos vídeos, curte aqui o canal e já compartilha com mais gente para você ficar ligado nos próximos vídeos. E na semana que vem eu vou falar das tecnologias que vão impactar esse ano, segundo a MIT Technology Review. Um grande abraço!